Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para a leitura e hoje será o capítulo 2. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, capítulo 2 sobre identidade moldada. E vamos lá, né, para lermos juntas este capítulo. A desconstrução da identidade na infância. A infância é um período essencial na formação da identidade de uma pessoa. Durante essa fase, as crianças começam a se desenvolver e a se definir em relação ao mundo ao seu redor. No entanto, a identidade de uma criança pode ser desconstruída de várias maneiras, o que pode ter impactos significativos em sua autoestima e desenvolvimento emocional. E os fatores que contribuem para a desconstrução da identidade na infância? Mensagens negativas de pais, professores ou outros adultos podem afetar a autoestima e a identidade de uma criança. O bullying pode ser uma experiência traumática para uma criança, levando a sentimentos de insegurança e dúvida sobre si mesma. Expectativas irreais de pais ou professores podem criar pressão sobre uma criança para se conformar a certos padrões, levando a sentimentos de inadequação. A falta de validação e apoio emocional pode levar a uma criança a se sentir invisível ou insignificante. Tá vendo tantos fatores que vêm para desconstruir a identidade, né? E contribui nessa desconstrução da identidade na infância? As mensagens negativas de uma pessoa de autoridade, não só pais, professores, mas alguém de autoridade sobre aquela criança. O bullying, expectativas irreais dos pais ou professores. Às vezes, cria tanta expectativa naquela criança, uma expectativa irreal, e vai levando essa criança a certos padrões, né, de sentimento de inadequação. A falta de validação e apoio emocional pode levar essa criança a sentir invisível ou insignificante. E também pode até levar a ser perfeccionista depois. Tem várias consequências quando uma criança não tem validação, quando a criança sofre, né? É tudo isso que nós lemos aqui. Efeitos, ó, da desconstrução na infância, da identidade na infância. Aí aqui vem os efeitos. Depois que acontece isso, vem esses efeitos. E esses efeitos da desconstrução da identidade da infância pode levar a uma baixa autoestima e falta de confiança em si mesmo. Pode levar a dificuldades emocionais, como ansiedade, depressão e estresse. Pode afetar as relações de uma pessoa com as outras, levando à dificuldade de formar e manter relacionamentos saudáveis. Às vezes se torna dependente emocional, sabe? Tem tantas consequências, torna-se perfeccionista demais. Então a identidade dela fica ali, ela fica perdida. E a autoestima fica lá embaixo. E prevenção e intervenção. O apoio emocional de pais, professores, outros adultos pode ajudar a prevenir a desconstrução da identidade da infância. A validação e reconhecimento das emoções, experiências de uma criança pode ajudar a construir uma identidade saudável também. Os modelos positivos de comportamento e atitude podem ajudar a promover uma identidade saudável e positiva. A intervenção precoce pode ajudar a identificar e abordar problemas de identidade na infância, reduzindo o risco de efeitos negativos a longo prazo. Tá vendo que são coisas que nós podemos fazer para ajudar os nossos filhos, ajudar alguma criança que você tem acesso, validar essa criança. Isso é tão importante, nós já falamos sobre isso no livro do Dr. Augusto Cury, que nós já lemos, o quanto é importante a validação. É muito importante. E nós vimos que nós podemos ajudar as pessoas. Nós podemos ajudar alguém, alguma criança,
Porque a desconstrução da identidade na infância é um problema sério que pode ter impactos significativos no desenvolvimento emocional e na autoestima de uma pessoa. Talvez você foi essa criança que não teve validação, que sofreu bullying. Talvez você foi essa criança que teve que amadurecer muito rápido, exigências demais, e hoje você se encontra perdida. Mas nós estamos aqui para ter a nossa identidade moldada, para entender como nós podemos ser quem nós somos de verdade. E é importante que os pais, professores e outros adultos estejam cientes dos fatores que contribuem para a desconstrução da identidade e tomem medidas para prevenir e intervir de forma eficaz. Então, você, mulher, não se perca. Se você teve a sua infância, teve essa desconstrução da identidade, você está tendo a oportunidade de fazer diferente. Você está tendo a oportunidade de ter a sua identidade moldada. Você está tendo a oportunidade de ser uma nova pessoa, independente do que aconteceu com você. Independente do que aconteceu, você é capaz de ressignificar a sua história. Né? Essa palavra é tão bonita, mas ela é transformadora, porque você é a única pessoa que pode mudar a sua história, né? Cristo que pode mudar a história, mas nós podemos entender, você é a única pessoa que pode fazer por você aquilo que ninguém faz. Eu estou aqui para ler com você, mas se, como se diz, entrar no ouvido e sair no outro, não vai ter mudança. Mas você, pegando tudo que nós estamos aprendendo aqui e olhar para dentro de si e falar assim, não, eu posso mudar. Eu posso ressignificar minha história. Sabe por quê? Porque o seu passado não tem como mudar. Não tem como mudar o seu passado. Mas tem como você ressignificar e fazer do seu presente algo melhor. E viver o momento presente de uma maneira especial que você é capaz de viver. Então, todas as experiências que vivemos, sejam elas boas ou ruins, vão moldando a identidade. Vou ler novamente. Todas as experiências que vivemos, sejam elas boas ou ruins, vão moldando a identidade que temos e, assim, definindo a nossa existência. Logo, tudo que você viveu ao longo da sua vida, sobretudo na infância, todas as experiências que aconteceram com você ou com as pessoas que amavam, tudo que ouviu sobre si, tudo que viu acontecendo em sua casa e com as pessoas que faziam parte da sua vida e todos os sentimentos que sentiu durante as experiências boas, ruins, formaram as memórias que você tem hoje. Mas você pode ressignificar a sua história. Elas, por sua vez, não se apagam. Por isso estão registradas, sim, em sua vida. A sua criança associou um significado a cada memória armazenada de uma nova experiência vivida. Exemplos: sou amada, sou importante, sou inteligente ou sou forte, mas também sou burra, não sou amada, ninguém me protege, não tenho valor, meu pai não me ama, minha mãe está triste comigo e assim vai. O que está? Qual a experiência que você tem vivido todos os dias que está aí na sua memória? Uau! Assim, mesmo sem você se recordar conscientemente disso, todas as suas experiências estão registradas na sua mente e formam a sua compreensão emocional sobre si mesmo e sobre tudo e todos à sua volta. Essa compreensão emocional sobre si é chamada de crença. É chamada de crença. Crenças são convicções ou opiniões que uma pessoa tem sobre algo, moldando sua percepção da realidade. Elas podem ser influenciadas por experiências pessoais, cultura, educação e valores. As crenças podem ser limitantes, que impedem o crescimento e o progresso. Qual crença que você tem aí? O que você tem acreditado? Que quando ia ensinar você a fazer para casa, você foi chamada de burra, que não aprende nada? Ah, você não é capaz de aprender, você não está conseguindo ler? Você está sempre atrás dos seus amigos, das pessoas que têm a sua idade? Essa é uma crença limitante, que às vezes fica aí na sua mente porque você ouviu lá atrás.
É uma crença que te impede de seguir em frente. Porque você acredita nisso, que pessoas te rotularam, isso formou essa identidade, formou essa crença limitante. Mas também tem as crenças fortalecedoras, que te motivam e inspiram. Pessoas que estão relacionadas a valores e princípios individuais. Eu sou a respeito de tudo que você acredita ser capaz de realizar. Eu posso. E sobre o quanto se vê merecedor de coisas boas ou de uma vida cheia de escassez e limitações. Eu mereço. Quantas pessoas acham que não merece amor? Quantas pessoas se vê nessa situação, acham que não merece ser amada? Porque ela ouviu isso lá atrás. Ela ouviu isso. Ninguém te ama. Ah, você é insuportável. E ela cresce com essa crença limitante. Ela cresce com essa crença. Ela cresceu assim, com essa crença limitante, que impede de viver a sua verdadeira identidade. Coletivas que são compartilhadas por grupos ou comunidades. As crenças podem afetar nossas ações, decisões e relacionamentos. É importante questionar e refletir sobre nossas crenças para garantir que elas sejam saudáveis e construtivas. É importante você olhar para si e falar quais crenças limitantes que eu tenho acreditado. Mas vamos trocar essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras? Você pode fortalecer suas crenças questionando as limitantes. E é isso, é o diálogo consigo mesmo, é a escrita terapêutica. É você escrever quais minhas crenças limitantes, o que tem me impedido avançar, quais vozes que eu tenho dado ouvido ainda, aquelas que falaram comigo que eu não sou capaz. Quais vozes você tem dado ouvido? Quais crenças você tem acreditado? Mas você pode fortalecer suas crenças questionando as crenças limitantes. Cerque-se de pessoas com crenças semelhantes a que você deseja. Olha que interessante. A mesa, gente, que você assenta, a mesa que você senta vai dizer muito onde você quer chegar. Você precisa cercar de pessoas que já têm as crenças que você deseja alcançar, essas crenças fortalecedoras. Busque experiências que validem suas crenças. Repita afirmações que validem suas crenças. Use palavras para a vida. Nós já lemos o livro de Tiago. Nós já lemos o livro de Provérbios. Quanto fala sobre a língua? Olha que Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Nós lemos o livro Ative Seu Cérebro, que quanto mais você fica repetindo os pensamentos, fica validando os pensamentos negativos e fica repetindo, falando, mais não vai ter proteínas saudáveis no seu cérebro. Nós lemos. Fale. Né? Tem uma frase muito maravilhosa que Camila Vieira, que o tolo fala daquilo que vive. O sábio fala daquilo que deseja viver. Nós somos mulheres sábias. Por que a gente não começa a falar daquilo que desejamos viver? A ter palavras de vida nos nossos lábios. Essa passagem bíblica destaca o poder impactante das palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Isso significa que as palavras que falamos têm a capacidade de influenciar profundamente a nossa vida e a vida dos outros. Nossas palavras podem trazer cura, encorajamento e esperança, ou podem trazer dor, destruição e desânimo. Você que está enfrentando problemas, pois teve sua identidade afetada na infância, eu quero dizer para você, você é mais do que as experiências da sua infância. Você é mais do que as palavras negativas ditas sobre você. Você é mais do que as experiências que foram colocadas sobre você. Lembre-se de que você é digna de amor, respeito e felicidade. Você merece ser tratada com dignidade e respeito. Não tenha medo de se expressar, de ser autêntica e de mostrar ao mundo quem você realmente é.
Porque o Pai, ele te criou desse jeito, dessa forma maravilhosa, singular, única. Você é uma obra de arte única. A sua identidade é uma parte preciosa disso e você não está sozinha. Há pessoas que acreditam em você e que querem ajudá-la a se sentir mais confiante e segura. Não tenha medo de buscar apoio, de se rodear de pessoas que a amem e a respeitem. Você é capaz de superar qualquer obstáculo e de alcançar seus sonhos. Você é forte, resiliente, determinada. Tome posse dessa palavra, mulher. Tome posse. Tome posse disso. Você é capaz de trocar essas crenças limitantes, de trocar por crenças fortalecedoras. Não permita que ninguém ou nada faça você se sentir o contrário. Lembre-se de que você é incrível, exatamente como você é. Você é perfeita e em sua imperfeição. E sua identidade é uma parte preciosa disso. Celebre a sua individualidade. E não permita que ninguém a faça se sentir incapaz. Porque você é amada. Você foi criada pelo próprio amor. Você foi criada por Cristo, por Deus. O próprio amor criou você. Então não deixe que as palavras roubem essa alegria, roubem a sua individualidade, a sua identidade. Pare de sentir incapaz por causa de palavras ditas lá atrás, ou até mesmo hoje. Porque o que diz sobre você é a palavra de Deus, né? Tem aquele ditado, aquela frase: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz para eu fazer. Então, por que temer? Por que acreditar ainda no que as pessoas falam? Perfeita nós seremos quando Jesus nos voltar, então nós somos perfeitas na nossa imperfeição. E a sua identidade é uma parte preciosa disso. Não foi qualquer pessoa que te criou. Leia Salmo 139. De forma maravilhosamente, assombrosamente, você foi criada. Então, não permita que ninguém faça você sentir o contrário. Tem coisas que nós podemos pegar como um feedback, né? Um exemplo, se a pessoa fala algo, eu já citei isso aqui, já conversamos sobre isso. Se a pessoa fala algo para mim, eu não vou pegar isso numa identidade, mas eu vou me analisar. Realmente, será que eu posso mudar nesse ponto? Ou a pessoa está falando para me ofender? Ou realmente eu preciso mudar? Porque tem coisas que nós não conseguimos enxergar em nós. Nada melhor do que o cônjuge, do que os filhos. Então, tem coisas que nós podemos pegar como feedback e olhar assim, eu preciso melhorar nesse ponto. Mas mesmo assim, isso não me define. Se você... Tem pessoas que, infelizmente, têm o hábito de mentir. Um hábito péssimo. Então, ela é uma mentirosa. Nós vemos muito isso. Mas, às vezes, você falou uma mentira. Isso te torna um mentiroso ou mentirosa? Não. Não te torna. Então, você tem que entender que, às vezes, o que a pessoa fala não vai tornar, não vai mudar quem você é. Por isso que nós estamos aqui, para ter a nossa identidade fortalecida no nosso Pai. Para entender o quanto Ele nos ama, o quanto Ele fez por nós e ainda faz. Que Deus abençoe. Hoje finalizamos o capítulo 2 e saiba que Deus, Ele não errou quando criou você. Ele não errou quando criou você.